Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que está conosco já sabe que estamos abordando várias questões, entramos num tema novo, falando sobre a lei divina ou natural. Você lembra disso no último programa? Se você não assistiu, busque o programa, reveja, compreenda melhor do que se trata essa lei divina ou natural. Nós já entramos, abordamos início desse tema e nós sabemos que faz parte de uma nova parte, vamos dizer assim, no Livro dos Espíritos. Nós vimos que o Livro dos Espíritos ele é composto de 4 livros ou 4 partes. E agora, no programa anterior, quer dizer, nós entramos no livro terceiro, ou na parte terceira, que vai abordar essas questões das leis morais, leis divinas, da lei divina ou natural, quer dizer. Então, pegue seu livro, acompanhe conosco. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy e junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, tudo bem? Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre um prazer muito grande estar aqui no programa Espiritismo Sem Mistério, ao lado da Solange, que tem sido esse contraponto que faz a dinâmica do Livro dos Espíritos ganhar bastante, não apenas com o conhecimento que ela tem, mas também com a aparência que faz o nosso programa não ficar tão feio, se fosse só com a minha cara aqui, não é? Mas tudo isso é uma forma de você se sentir inspirado a estudar, a ir buscar essas informações que vão, obviamente, contar em seu benefício com os valores que a doutrina espírita defende. É uma época muito importante esta que estamos vivendo, uma vez que a nossa estrutura evolutiva nos estará separando daqueles que são joio e trigo, bodes e ovelhas. E essa separação, como o próprio Jesus vaticina lá no Evangelho, se deverá justamente pelo caráter vibratório que os valores morais tiverem enriquecido no coração das pessoas, no coração e na conduta, em contrapartida àqueles que não se deixarem tocar, aqueles que continuarem ególatras, maldosos, corruptos, mesquinhos, invejosos, que propõem uma sociedade cheia de preconceitos, cheia de divisões, todas estas que nós estamos vendo no mundo inteiro acontecendo. Lutas entre princípios que estão aflorados no estado mental de grupos e que de verdade representarão com toda a liberdade o que cada um deseja ser, o que cada um deseja mostrar-se. E é esta a sentença. Então, quando estudamos o Livro dos Espíritos e agora as leis morais, estaremos sendo chamados a entender como estas leis são precisas, como elas são tão importantes para serem defendidas. Entre essas defesas, estamos aqui realçando não apenas o nosso ponto de vista pessoal, mas o ponto de vista da própria TV Mundo Maior, na defesa da vida, contra o aborto, contra essa tendência ilegal de muitas autoridades desejarem implantar o aborto à revelia do gosto e da vontade do povo, que já definiu-se contrário a isto e que agora se estará tentando fazer de novo uma nova consulta para decidir se somos a favor do assassinato no ventre da mãe de crianças inocentes. Essa defesa, que representa um posicionamento moral, é preciso que esteja bem feita e com bastante nitidez por parte de todas as instituições que, se dizendo cristãs, sabem defender a vida, ao invés de ficar passando pano, usando argumentos não nobres para tentar contemporizar com aqueles que querem matar no ventre. Por isso, as leis morais são fundamentais para que nós entendamos que elas são precisas. E aqueles que defendem a vida precisam demonstrar isso e precisam fazer outros também pensarem a respeito. Em oposição aos que defendem a morte, sem defesa. A morte de criaturas que não têm qualquer recurso a gritar, a dizer, não faça isso comigo, alguém me ajude. Que não poderão, obviamente, ser cristãos. Não poderão se dizer espíritas,
Não poderão dizer que têm bondade no coração. Não, não tem, porque são frios. São criaturas que de verdade não estão interessadas no mundo melhor. Querem continuar produzindo filhos e matando como se fosse a excrescência inconveniente do prazer barato. E é importante que você que está assistindo este canal na TV Mundo Maior e na TV Alvorada Espírita também saiba disto. Que tanto a Fundação André Luiz, quanto a TV Mundo Maior, quanto a Rádio Boa Nova se posicionam contrariamente, firmemente contrariamente a essas políticas, a essas autoridades que querem reviver um fantasma que já foi sepultado para tentar fazer valer o que eles querem, que é uma agenda de destruição da harmonia social, da harmonia familiar, da consciência do bem. Por isso é tão importante que você acompanhe as leis morais e que você também possa vivenciar esses mesmos postulados com o denodo, com a vontade de estar demonstrando de que lado você está nesta ordem da evolução neste momento da Terra, porque certamente o que nós escolhermos viver e o que nós escolhermos fazer representará de verdade o que nós somos. E é dessa assunção de você dizer quem você é mesmo é que vai depender do seu futuro. Se você ficará na Terra ou se você será levado embora daqui para um outro mundo, um mundo mais primitivo, onde você vai renascer juntamente lá com os dinossauros, vai renascer tendo que viver nas cavernas, tendo que aprender outros valores que você ainda não pôde aprender ou não quis aprender aqui no mundo que está melhorando, ok? E por isso que nós vamos agora para a continuidade das leis divinas. Você vai ver na tela o primeiro slide, que é aquele slide que nos inspira a falar sobre as leis morais, a lei divina ou lei natural. Pode ver que no centro, a primeira, a mais nítida dessas referências, diz respeito à representação da família. O pai, a mãe, a filha, o menino e um filho no colo, como sendo uma das maneiras mais nobres de se homenagear a vida, a proteção superior, as leis divinas e a estrutura que vai gerar todas as condições da pessoa depois pintar, da pessoa poder envelhecer, da pessoa poder seguir o seu caminho, que são as outras pessoas que estão nesse horizonte evolutivo. E é isso que nós estamos já aprendendo desde o programa da semana passada e que vamos continuar a ver agora a partir da questão 619 do Livro dos Espíritos. Solange, vamos lá? Vamos lá. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Ora, puxa vida, se é uma lei que vale para todos, uma lei que todos precisarão saber, porque é uma lei que é imutável e é eterna, todo mundo tem condições de conhecê-la. Vamos pensar na lei humana, não é? Existe um princípio na legislação humana, aqui no Brasil existe, que diz assim, que ninguém pode descumprir a lei alegando ignorá-la. Você não pode não fazer uma coisa e dizer, eu não sabia, não conhecia essa lei. Agora, me diz uma coisa, você conhece todas as leis do seu país? Você conhece as leis todas que estão no Brasil valendo? Leis que se mudam todos os dias, leis em todas as áreas, área social, área econômica, área administrativa, área jurídica, área trabalhista, área tributária. Tudo isso está sendo consolidado em forma de lei que você tem como pressuposto na própria lei não poder dizer que não sabia para escusar-se a submeter-se às consequências. Olha que interessante, você não conhece. Você não tem acesso a todas elas. Você já deve ter ido no balcão, Solange, você já deve ter ido, como eu também, já fomos em um balcão de uma loja qualquer, e lá tem um pedestalzinho assim com um livrinho que está ali escrito, Código do Consumidor. Você pode acessar o código, você pode compulsar o código, pode ler, mas você nunca pegou esse Código do Consumidor, nem sabe que direito você tem, mas está lá. Ninguém pode dizer que não sabe porque está disponibilizado para o consumidor. Portanto, isso impediu que houvesse problemas de consumo, problemas de relacionamento entre quem vende e quem compra? Não impediu.
Apesar de a lei estar ali, muita gente ainda continua ludibriada, continua enganada com um mau produto, com um mau atendimento, com os seus direitos que ela não sabe quais são. Bom, mas isso aí é só para quem vai consumir, quem vai comprar no balcão, ou é só para quem vai prestar imposto de renda, ou é só para quem vai dirigir o automóvel, que existem as leis de trânsito, que também a maioria não conhece na sua totalidade. E eles ficam mudando cada hora. Já teve aquele negócio do kit sobrevivência, que era obrigatório, depois deixou de ser, depois do extintor, que tinha que ter validade, depois não é mais tão importante, uma série de outras coisas que eles vão e voltam, e você fica perdido. Então Kardec quer saber, se nós na vida física não conhecemos todas as leis, que são transitórias, que são assim esporádicas, que vão durar algumas décadas e depois vão deixar de existir, ou vão ser transformadas em outras? Kardec pergunta: os homens possuem condições de conhecer a lei de Deus? Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a lei, a sua lei, essa lei divina? Oh, meu Deus, quantos livros eu vou ter que ler para eu poder saber qual é a lei de Deus? Porque se eu tiver que ler o Código Civil, o Código Penal, o Código de Trânsito, o Código Tributário, o Código Trabalhista, a CLT, se outros códigos, meu Deus, eu vou saber só a lei transitória do meu país? Imagina a lei do universo. Quantos trilhões e zilhões de livros eu vou ter que ler para entender essa lei? Será que é assim? Vamos ver qual é a resposta? Vamos lá? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Primeiro ponto. Todos os homens podem conhecer a lei de Deus. Todos. Não há ninguém que não possa conhecê-la. Porém, nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Ou seja, se você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar um dos capítulos em que você vai ter o homem de bem. É uma importante referência que o livro faz às qualidades do verdadeiro cristão. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou procurando aqui só para o homem de bem, capítulo 17, e parágrafo 3º. Capítulo 17 é aquele capítulo que fala da perfeição, sede perfeitos. Um capítulo que não é muito longo, porém, o seu segundo subtítulo é o homem de bem. Olha lá, quem é o homem de bem? Não é o homem de bens, o homem rico. Não, é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. E aí vem uma relação de atitudes sobre quem é o homem de bem. E no final, ainda existe essa última parte, o último parágrafo que diz o seguinte: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Porém, todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, o homem de bem que está aqui, representada na resposta dessa primeira pergunta 619, é aquele que estará compreendendo melhor a lei de Deus. E aqueles que estiverem buscando esta lei de Deus também estarão abertos para ela. Agora, os outros que não gostam de saber de disciplina, de amar o próximo, de perdoar ofensas, de ajudar o seu semelhante, os ególatras, os orgulhosos que guardam mágoa, que querem se vingar, estes não estarão impedidos de conhecer a lei de Deus. Por quê?
Porque neste livro aqui, neste mesmo trecho que nós começamos agora, as leis morais, existe uma lei que se chama lei de progresso. Esta lei de progresso, segundo eu conceituo, André, não é Kardec, sou eu na análise que faço, é superior a todas as outras leis. Porque nenhuma lei poderá impedir que o progresso aconteça. Nem a de liberdade, nem a de conservação, eu quero me conservar desse jeito, eu não quero mudar em nada. Não! Nenhuma lei pode impedir que o progresso aconteça, porque o progresso vai ocorrer com a concordância do indivíduo, com a discordância do indivíduo, e apesar de ele não emitir sua opinião, o progresso vai acontecer. Por isso que ele disse aqui, põe a resposta na tela novamente. Todos a compreenderão, mesmo aqueles que não gostam, vão compreendê-lo um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então aquele atrasado, aquele tapado, aquele indivíduo mau, aquele indivíduo que tem prazer em fazer maldades, um dia vai compreender a lei de Deus, por força da lei de progresso, que vai fazê-lo sofrer, vai fazê-lo passar por situações difíceis, até que ele então, ele dobre a cerviz, ele compreenda que ele está errado. Então, a lei divina, todos podem compreendê-la. Uns pelo caminho positivo, do homem de bem, ou daquele que quer procurar esta lei, e outros pela ação do progresso, que vai fazer com que ele aprenda. Daí vem aquele célebre deitado. Sabe aquele célebre deitado? Quem não vai pelo amor... vai pela dor. Vai pela dor. É isso que está escrito aqui. E na maioria, acho que dos casos, vai pela dor mesmo. Porque muita gente está mais interessada em curtir a vida, em fazer as coisas segundo sua vontade, não a vontade de Deus. Então, você é que escolhe se vai melhorar por amor, por entender o caminho divino, o que nos aproxima mais da felicidade, como nós já vimos no programa anterior, ou se vai ter que aprender isso na base da cacetada. Se vai ter que aprender isso com o sofrimento, decorrente da sua escolha, da nossa maneira de ser, do nosso modo, que quer viver segundo o nosso critério e não segundo a lei divina. E então as consequências são nocivas para nós mesmos, não é mesmo? É isso mesmo, e tem um comentário agora. Assim, isso aí, vamos ver o comentário de Kardec. Olha que interessante que Kardec coloca. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Então você vê que com este princípio, que cada um de nós precisará aprender justamente a superar nossa ignorância através da compreensão das leis divinas. Se você só vivesse uma única existência, se você só tivesse uma chance, como é que você poderia sair dessa sinuca, que é você fazer o que te dá prazer e depois ser culpado e ser endereçado para o inferno? Se só existissem duas soluções, duas possíveis, para o céu vão os justos, os honestos, os íntegros, os que não mentem, os que nunca cobitaram nada que era do outro, os que não têm raiva, os que não guardam mágoa. Para o céu só vão estes, e para o inferno vão todos os outros. Eu tenho certeza que você sabe que não iria para o céu. Eu não iria para o céu. Nenhum de nós iria para o céu, porque o céu seria o reduto exclusivo dos seres purificados. Não se admitiria no céu um olharzinho. Já pensou um anjo assim, que está lá olhando para a perna da outra anja, falando, olha que perna bonita. Ele não está puro, está cobiçando, ele está tendo um pensamento lúbrico, uma luxúria, quer realizar. Ele não pode estar no céu. Então, você observa que essas duas únicas possibilidades que as doutrinas dogmáticas, evangélico, católico, vem defendendo há milênios, elas são incompatíveis.
com o padrão dessa justiça que permite que o mal possa se tornar bom. Somente quando ele tem a possibilidade de reencarnar, ele vai aprendendo a cada existência um pouco mais. E vai se qualificando como o aluno que começa no pré-primário. Você imagina que a hipótese dogmática diz assim: o aluno que começou no primário e ao fim do ano, Solange, não se formou médico, vai ser expulso da escola. É possível isto? É tão absurdo quanto imaginar que aquele que nasce uma única vez e não se santificou, vai para o inferno, vai ser expulso. É a mesma coisa ou é pior. Então, naturalmente, que ele coloca aí duas citações numéricas, que são as perguntas 171 e 222 do Livro dos Espíritos, explicando a justiça da reencarnação e as condições para que você entenda a necessidade dela existir até como um imperativo lógico, não como um imperativo religioso. Se Deus é bom e é justo, não pode existir uma única vida, porque senão Deus é mau. Além de ser injusto, porque para uns tudo dá certo, para outros tudo dá errado. Então, para que Deus seja bom e seja justo, é preciso que o aluno possa existir e possa estudar na escola vários anos, até que por fim, aquele mau aluno, aquele colador do fundão, por fim se qualifique como engenheiro, como médico, como advogado, como um profissional liberal, um profissional na área específica que ele quis vivenciar, um professor, um mestre. Era o vagabundo lá no começo, preguiçoso, e que depois de tantas idas e vindas na escola, entendeu a beleza de aprender e estudar. E agora pode ser alguém que vai fazer coisas boas naquela área que ele escolheu. Então, a consequência dessa resposta é justamente esta. Todos podem conhecer a lei de Deus. Aqueles que são os mais endurecidos terão que ir pelo sofrimento, mas eles chegarão. E eles só podem chegar pelo fato de Deus não condená-los ao inferno para sempre, de onde eles nunca mais vão sair. Vai lá, exatamente, essa questão da escola também é interessante, porque nós vamos ver que todos nós vamos ter que passar por essa faculdade. E esse posicionamento nosso é importante. Porque de que maneira eu quero passar por essa faculdade? Será que eu já posso me aplicar, me dedicar, me transformar e encurtar esse prazo? Porque se eu ficar apenas levando minha vida na maciota, ou de um jeito meio que indiferente para com tudo, ou gozando a vida em tudo aquilo que me dá prazer e que não me faz crescer, não me faz evoluir, eu vou ver que eu vou ficar, sabe, como aquele aluno, como disse o André, nós vamos ficar como aquele que fica tendo que repetir o ano, repete. Por quanto tempo nós vamos ficar nessa situação? Então nós vemos que isso depende muito de cada um de nós. Essa vontade, por isso que os espíritos colocam aqui, que a lei divina, ela está, deixa eu pegar aqui para vocês, a lei divina, ela está aqui para todos e principalmente para aqueles que vão conhecer melhor, são os homens de bem, como o André comentou conosco agora, e aqueles que querem procurá-la. Ou seja, depende da nossa escolha, esse querer, essa vontade de querermos buscar esse conhecimento, esse aprimoramento, isso também pode partir de nós, não é algo que nos é imposto. Então, depende muito daquilo que nós queremos para nós mesmos. Nós vamos ver que essa evolução, ela vai se dando, e graças a Deus que existe a reencarnação, para que a gente seja, se nós formos bons alunos, nós vamos galgar isso de uma forma mais rápida, e se nós formos aquele aluno preguiçoso, nós vamos ficar repetindo de ano, mas aí entra uma outra questão que também é muito boa, que é a aflição, ou seja, quando você não vai pelo amor, você vai pela dor, e você pela dor, você vai pela aflição. Então é passando dificuldade, passando tristeza, passando por agonias. Essa aflição vai fazer com que nós queiramos buscar uma condição melhor. E aí que entra aquela parte do Evangelho que fala sobre bem-aventurados os aflitos, que na verdade essa aflição que chega, que bate a nossa porta, ela vem justamente para fazer com que a gente avance nessa linha, nessa grande faculdade, nessa escola gigantesca. E assim entramos na lei do progresso.
Todos nós estamos fadados à lei do progresso. Nós vamos prosseguir, nós vamos progredir, quer queiramos ou não. É muito bonito tudo isso. Mas Kardec também nos traz agora uma outra pergunta. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Ou seja, ele está lá no plano dos fantasminhas, flutuando, e lá então ele está mais perto das leis divinas. Será que então Kardec quer saber se antes de ter o corpo pesado, o corpo denso, ele está como espírito? Ele compreende melhor a lei de Deus do que depois que ele mergulha na carne, que ele fica aqui preso à necessidade de comer, necessidade de vestir, de trabalhar? É mais difícil compreender a lei de Deus depois da encarnação do que quando estamos no plano espiritual? Olha que pergunta inteligente. Vamos ver a resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva, intuitivamente, a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Olha só, do outro lado, ele não tem o corpo como um fator complicador. Ele conhece a lei divina. Mas depois que ele nasce, ele pode continuar a conhecê-la e intuitivamente senti-la. A diferença, ou portanto, o fato então de encarnar ou não encarnar não altera a possibilidade de ele estar em contato com a lei divina. Porém, acontece aquilo que o espírito, não é bem o espírito, o Santo Agostinho, quando estava na Terra, como homem, ele costumava dizer que o homem é como um santo, um anjo montado num porco. Um anjo montado num porco. Ele chama o corpo físico deste porco, que está em contato com o lamaçal, com a podridão, com a pocilga, o lodo. Enquanto que o espírito vem de uma região superior, vem de um mundo invisível, e ele é o anjo que está montado, porque ele está agregado ao corpo. E ele diz isso porque certamente ele passou por uma fase da vida muito complicada. Ele era um homem ligado aos excessos, a uma vida dissoluta, até que ele se transforma, ele se renova e ele se deixa tanto modificar que se santifica. Então, o que nós estamos vendo aqui na resposta é o seguinte, que quando o homem vem à terra física, como um corpo físico, o que acontece é que ele passa a viver essas duas realidades, a do espírito, mas também a da matéria. E a matéria também interfere no espírito, até a medida que o homem espírito deixe. Portanto, como ele diz aqui, os maus instintos, quando o homem começa a gostar de coisas que são nocivas, a ter emoções que são perigosas, ele começa a se desconectar com as forças sublimes de onde ele veio, com as leis do universo que ele conheceu, que ele ainda tem a possibilidade de intuir. Porém, ele mergulha tanto no charco, deixa tanto o porco tomar conta do anjo, que ele perde um pouco a conexão com essas coisas superiores. Essas leis divinas parece que não fazem mais sentido. É como uma pessoa que quando era pobrezinha, dependia da ajuda dos outros, ela era humilde, ela era simples, ela não exigia coisas, mas que de repente foi elevada à condição de rico, abundante, e ele despreza todos os que eram pobres, eles não querem nem saber, querem que todos se dane, ele vai se permitir fazer tudo o que ele não podia e muito mais, exigindo cada vez mais do organismo e abastecendo o organismo de um monte de coisas que são nocivas, que agora ele pode comprar. Perde a encarnação quando é rico, que não teria perdido se continuasse humilde. Mas por quê? Porque ele tem instintos que ele permitiu que fossem dominando a sua vontade. Fossem substituindo o prazer superior de evoluir pelo prazer carnal de desfrutar, de gozar. É isso que a resposta está dizendo. Que quando o homem encarna, os maus instintos fazem com que ele se esqueça, fazem ele ficar meio baratinado, atontado, com as emoções da carne e esquece o valor das leis divinas. Isso é muito comum, nós vemos isso todo santo dia. E nós temos que lutar, inclusive, em nós mesmos, para não nos deixarmos tocar por essa tentação.
Porque de verdade, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem amando o seu semelhante, estarão mais interessadas em amar a si mesmo primeiro. Se você vai lá no capítulo que fala do óbolo da viúva, do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler que muitas pessoas pedem a Deus a possibilidade de ganhar prêmios na loteria para que eles, ficando ricos, possam ajudar os pobres. E então o Espírito diz o seguinte: olha, esse pensamento, de todo, ele é muito nobre, considerando a possibilidade de ele ser verdadeiro. Porém, será que, se porventura fosse acatada essa solicitude, o indivíduo que estava pedindo para ficar rico, para ajudar os outros, não seria mais feliz começando a ajudar a si mesmo em lugar dos outros? Será que ele não estaria mais tentado a dar a si próprio os luxos que ele não teve, ao invés de compartilhar primeiro com os sofredores? Está lá no óbolo da viúva do Evangelho segundo o Espiritismo. Procure que você vai ver a ponderação que os espíritos fazem a esse respeito, que de verdade a gente usa a desculpa de que a gente quer ser um espírito fraterno, altruísta, e na verdade isso para ganhar. Depois que ganha, a gente, primeiro eu, depois os de Mateus, primeiro os meus, depois os outros. É assim, e é muito comum as emoções da matéria toldarem, obnubilarem, como diz um amigo nosso, escurecerem, macularem as boas intenções, né? É triste isso, mas Santo Agostinho dizia, para ele entender a si mesmo, que o homem era um anjo montado num porco, ok? Isso. Quando eu leio esse trecho, eu imagino que essas questões, quando a gente se deixa envolver muito por essas questões instintivas da matéria, é como se nós fôssemos entrando num lodo. E quanto mais nós nos deleitamos nessas questões materiais, nos instintos, nós vamos afundando nesse lodo. Até que chega um momento que nós já cobrimos, nós já afundamos totalmente no lodo, e a luz que vem, essa luz divina, não chega até nós, porque nós já estamos até aqui, com toda essa coisa escura e lamacenta. Aproveitando esse exemplo que você está dando, me ocorre uma ideia que é muito assim, fácil de você notar. Eu sei que você já foi à praia, eu sei que você já teve algum contato com a beleza da natureza do oceano, e que você já deve ter tentado fazer isso, seja na praia ou seja em qualquer lugar onde exista uma massa de água. Faça a experiência. Muitas pessoas vão correr na praia, vão correr na areia, e correm de manhã ou à tardezinha. Agora, faça a mesma experiência correndo com a água do mar cobrindo o seu pé. Corra na orla já com o pé na água. Depois que você conseguir fazer isto, você começa a correr o mesmo trecho com a água na canela. Corra dentro da água. Depois você tenta fazer isso com a água no joelho. Você vai ver como vai ficando mais difícil. E mais difícil, e mais difícil. Se você chegar com a água na cintura, você não consegue mais correr. Então o espírito, quando ele vem do plano espiritual, ou quando ele se dedica às coisas espirituais, ele é lépido, ele é aquele cara que corre na areia, vai e volta, porque nada o impede. Mas à medida que ele vai entrando na matéria, ou vai deixando a matéria entrar nele, ele vai entrando na densidade. E ao entrar na densidade, não consegue mais correr como antes. E às vezes não consegue mais correr. Porque a densidade do campo, da água, impede o movimento. É mais ou menos a mesma coisa que a Solange estava falando. Fala. Pode continuar, desculpa. E que espelha aquilo que os espíritos querem que a gente medite. E vamos lembrar nesse exemplo do André que as coisas não vão do zero para o muito. Não, elas estão indo gradualmente. Ou seja, a gente vai se deixando levar por essas questões materiais aos poucos. Vai afundando, né? A gente vai afundando devagarinho, não é? E assim, a hora que a gente vê, nós já estamos com a água aqui na altura da cintura e daqui a pouquinho nós já estamos submersos. Sem contar os que morrem afogados, né? Os que querem ficar e acabam ficando lá mesmo. Aí já perderam a vida. Aqueles que vão direto. Mas agora vem uma pergunta fundamental, Kardec. Agora, já que todo mundo pode, que livro, onde que está escrita essa biblioteca onde tem toda a lei divina? Vamos ver a pergunta. Todo mundo pode conhecê-la, não é? Onde está escrita a lei de Deus? Nós estamos aprendendo que a lei de trânsito está escrita no Código de Trânsito, que a lei trabalhista está escrita no CLT, que a lei civil está escrita no Código Civil, no Código de Processo Civil.
Onde está escrita a lei de Deus? É a pergunta. Não esqueça desse número, dessa pergunta, 621. Ela é muito importante, porque ela diz onde você pode acessar a lei divina. E a resposta você vai ver aí na tela. Vamos vê-la? Na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Naquilo que o indivíduo tem de entendimento de si mesmo, nesta origem que soprou o ser, ali está a lei divina. A consciência de cada um. Não é um livro, não é uma biblioteca, não é um local que você tem que comprar um kit para você ficar ouvindo antes de dormir. Não, você tem a lei de Deus na sua consciência. Se você for uma pessoa consciente, um homem de bem, por exemplo, ele terá a certeza se deve ou não fazer aquilo. As pessoas que não gostam de pensar, elas dão uma amortecida na consciência. Falando sobre isso, lá no canal da TV Alvorada Espírita, nós publicamos 3 partes de uma entrevista cujo título é Dinheiro Grande. Dinheiro Grande é o relato de Roland Bernard, um banqueiro holandês que é entrevistado para dizer como foi a sua entrada no sistema financeiro, porque ele foi um homem de altos voos nessa área. E então ele começa a contar que ele era uma pessoa bastante rápida, tinha qualidades muito boas na matemática, na interpretação dos mercados, e então, selecionado pelos seus superiores, foi procurado por um destes homens mais bem posicionados no banco, que o convida a sair da condição mediana em que ele se encontrava e ascender ao núcleo, à parte principal daquela organização. Ele teria muitas vantagens, ganharia muito bem, teria acesso a todos os prazeres e todas as facilidades que o dinheiro poderia, e eles precisavam de uma pessoa com a competência dele. Então, nesse diálogo, e ele conta isso, está legendado em português, nesse diálogo ele pergunta ao homem, mas o que é que eu devo fazer para que eu possa fazer parte e aceitar isto? E o seu superior, que depois de um certo tempo se aposentaria desse sistema, ele responde, para isso é muito simples, basta colocar sua consciência no freezer. Sabe o que é isso? Basta colocar sua consciência no congelador. Anule a sua consciência. Foi a resposta do homem. Ele então, tentado pelas vantagens, isso tudo está lá. Dinheiro grande. 1, 2 e 3. Ele aceita e ele então começa a aceitar todas as regras do jogo que lhe foram impostas. E todas. Mulheres, depravação, reuniões regadas a uísque, interferências na economia de certos países para obter vantagens, desprezo ao destino das pessoas, das comunidades que eles iam depois acabar com elas, pouco se interessando se seriam ou não boas, até que ele chega um momento, e isso ele foi dando de letra, foi subindo, e até que chega num momento em que ele tem que participar como parte do ritual de ser confiável em uma reunião satânica com o sacrifício de crianças. Ele conta, ele foi até lá. Não só a libertinagem, a facilitação sexual com mulheres exuberantes, mas nessa reunião ele teria que sacrificar uma criança nesse ritual. É como se você dissesse, para você agora ser confiável, você tem que sujar as suas mãos com a sangue inocente, porque todos nós já fizemos isso. Ele se lembra da sua mãe e ele tem um surto. E este surto faz com que ele precise ser internado. E ele achava que eles iam matá-lo. E por algum motivo ele não morre. Porque ou ficavam loucos ou eles matavam os anteriores. E ele não morre. E ele se emociona quando ele conta tudo isso no vídeo. E inclusive ele chora na sua maneira de contar. Mas o que nós estamos aqui ressaltando é exatamente isto.
Por que que aqueles que estão dominando o mundo, ou que pensam que dominam o mundo, com base no dinheiro, e também isso acontece com base em todas as outras forças, precisam congelar a consciência? Porque a lei de Deus está escrita na consciência. E se você não congelar isto, se você não neutralizar esta coisa, você não vai prestar para os ambientes trevosos, para as vontades inferiores daqueles que querem prejudicar seu semelhante para se darem bem. Por isso que é importante você entender essa resposta. Deus escreveu em todos os homens a sua lei, e esta lei está na sua consciência, está dentro de mim. Quando você faz vista grossa ao que a sua consciência está te dizendo, você está negando a sua realidade divina e você está querendo fazer uma coisa que não é correta. Pense nisso, porque de verdade não vai poder dizer. Do mesmo modo que os homens disseram que ninguém pode excusar cumprir a lei alegando ignorá-la, nós poderemos pensar em dizer: eu não sabia que mentir era errado, eu não sabia que cobiçar as coisas dos outros não era certo, eu não sabia. Se a sua consciência sabe que isso é errado, não tem como dizer isso, não é mesmo? Então, agora nos resta uma última pergunta. Se a Solange quiser comentar alguma coisa... Vamos em frente, porque nós vamos lá. Aí. Já que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Quer dizer, se ele já tem isso em si mesmo, na sua consciência, não é? Ele já carrega isso dentro de si, por que então nós precisamos revelar? Por que pessoas vêm à Terra para dizer a lei de Deus, como é que é, por que ela é assim ou é assado? Vamos ver a resposta, que também é interessante? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. É por isso que vem pessoas com essa missão de fazer recordar ao homem essa lei divina, através de diversos caminhos, filosofia, religião, ou mesmo os caminhos normais da vida comum. Outros homens vêm para ajudar que estas leis sejam recordadas. E agora, a pergunta final. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Ou seja, há certas pessoas que vieram com essa missão, reveladores dessa lei. Revelar é tirar o véu, né? O véu está lá, a lei está lá, eles não vão inventar nada, mas eles só vão levantar o véu para as pessoas verem de novo. Como quando você tirava aquelas fotografias naquelas máquinas de filme, que você tinha que revelar o filme. Vamos ver a resposta? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Espíritos superiores. Não são espíritos de sabedoria, não são espíritos sábios. São espíritos superiores, como Jesus de Nazaré, que vieram para revelar a lei de Deus. Nós estamos falando aqui de profetas, desses assim, que são ajudantes, obviamente, no esclarecimento, mas a definição para recordar como a lei de Deus é, obviamente vem do Espírito de verdade, do Cristo de Deus, que é aquele Espírito superior que renasce para que nós aprendêssemos a recuperar os ensinamentos que estão em nossa consciência. Amor em todas as dimensões. É muito bonito o que os Espíritos estão nos explicando aqui. É isso mesmo, e já que o nosso tempo está esgotando, não deixe de ver essa entrevista do Roland Bernhard no programa Dinheiro Grande, lá na TV Alvorada Espírita. Você encontra todo esse programa legendado em português, vale muito a pena. E também não deixe de ver o filme Sound of Freedom, Som da Liberdade. Esse filme todos nós devemos assistir. Vá no cinema sobre o tráfico de crianças e as violações da lei divina feitas por pessoas grandes. Dinheiro grande. Vá lá assistir. Isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Tchau, tchau. Espiritismo Sem Mistério.